Sobre as greves. Nos últimos anos, as greves operárias são extraordinariamente frequentes na Rússia. Não existe nenhuma província industrial onde não tenha havido várias greves. Quanto às grandes cidades, as greves não cessam. Compreende-se, pois, que os operários conscientes e os socialistas se coloquem cada vez mais a miúde a questão do significado das greves, das maneiras de realizá-las e das tarefas que os socialistas se propõem ao participarem nelas. Em primeiro lugar, é preciso ver como se explica o nascimento e a difusão das greves. Quem se lembra de todos os casos de greve conhecidos por experiência própria, por relatos de outros ou através dos jornais, verá logo que as greves surgem e se expandem onde aparecem e trabalham centenas e às vezes milhares de operários. Aí, dificilmente se encontrará uma fábrica em que não tenha havido greves. Quando eram poucas as grandes fábricas na Rússia, rareavam as greves, mas visto que elas crescem com rapidez, tanto nas antigas localidades fabris, como nas novas cidades e aldeias industriais, as greves tornam-se cada vez mais frequentes. Por que a grande produção fabril leva sempre às greves? Isso se deve ao fato de que o capitalismo leva necessariamente à luta dos operários contra os patrões. E quando a produção se transforma em uma produção em grande escala, essa luta converte-se necessariamente em luta grevista. Denomina-se capitalismo a organização da sociedade em que a terra, as fábricas, os instrumentos de produção, etc., pertencem a um pequeno número de latifundiários e capitalistas, enquanto a massa do povo não possui nenhuma ou quase nenhuma propriedade e deve, por isso, alugar a sua força de trabalho. Os latifundiários e os industriais contratam os operários, obrigando-os a produzir tais ou quais artigos, que eles vendem no mercado. Os patrões pagam aos operários exclusivamente o salário imprescindível para que estes e sua família mal possam subsistir, e tudo o que o operário produz acima dessa quantidade de produtos necessária para sua manutenção, o patrão embolsa. Isso constitui o seu lucro. Portanto, na economia capitalista, a massa do povo trabalha para outros, não trabalha para si, mas para os patrões, e faz-no por um salário. Compreende-se que os patrões tratem sempre de reduzir o salário. Quanto menos entregarem aos operários, mais lucro lhes sobra. Em compensação, os operários tratam de receber o maior salário possível para poder sustentar a sua família com uma alimentação abundante e sadia, viver em uma boa casa e não se vestir como mendigos, mas como se veste todo mundo. Portanto, entre patrões e operários, há uma constante luta pelo salário. O patrão tem liberdade de contratar o operário que quiser, pelo que procura o mais barato. O operário tem liberdade de alugar-se ao patrão que quiser e procura o que paga mais. Trabalhe o operário na cidade ou no campo, alugue os seus braços a um latifundiário, a um fazendeiro rico, a um contratista ou a um industrial, sempre regateia com o patrão, lutando pelo salário. Mas pode o operário por si só sustentar essa luta? É cada vez maior o número de operários. Os camponeses arruinam-se e fogem das aldeias para as cidades e para as fábricas. Os latifundiários e os industriais introduzem máquinas que deixam os operários sem trabalho. Nas cidades, aumenta incessantemente o número de desempregados e nas aldeias, o de gente reduzida à miséria. A existência de um povo faminto faz baixarem ainda mais os salários. É impossível para o operário lutar sozinho com o patrão. Se o operário exige maior salário ou não aceita a sua rebaixa, o patrão responde: vai para outro lugar. São muitos os famintos que esperam à porta da fábrica e ficarão contentes em trabalhar, mesmo que por um salário baixo.
Quando a ruína do povo chega a tal ponto que nas cidades e nas aldeias há sempre massas de desempregados, quando os patrões amealham enormes fortunas e os pequenos proprietários são substituídos pelos milionários, então o operário transforma-se em um homem absolutamente desvalido diante do capitalista. O capitalista obtém a possibilidade de esmagar por completo o operário, de condená-lo à morte em um trabalho de forçados, e não só ele, como também sua mulher e seus filhos. Com efeito, vejam as indústrias em que os operários ainda não conseguiram ficar amparados pela lei e não podem oferecer resistência aos capitalistas, e comprovarão que a jornada de trabalho é incrivelmente longa, até de 17 a 19 horas, que criaturas de 5 ou 6 anos executam um trabalho extenuante, e que os operários passam fome constantemente, condenados a uma morte lenta. Exemplo disso é o caso dos operários que trabalham a domicílio para os capitalistas, mas qualquer operário lembrará de muitos outros exemplos. Nem mesmo na escravidão e sob o regime de escravidão existiu uma opressão tão terrível do povo trabalhador como a que sofrem os operários quando não podem opor resistência aos capitalistas e não conquistar leis que limitem a arbitrariedade patronal. Pois bem, para não permitir que sejam reduzidos a esta tão extrema situação de penúria, os operários iniciam a mais encarniçada luta. Vendo que cada um deles, por si só, é absolutamente impotente e vive sobre a ameaça de perecer sob o jugo do capital, os operários começam a erguer-se juntos contra seus patrões. Dão início às greves operárias. A princípio, é comum que os operários não tenham sequer uma ideia clara do que procuram conseguir, não compreendem por que agem assim, simplesmente quebram as máquinas e destroem as fábricas. A única coisa que desejam é fazer sentir aos patrões sua indignação, experimentam suas forças mancomunadas para sair de uma situação insuportável, sem saber ainda por que sua situação é tão desesperada e quais devem ser suas aspirações. Em todos os países, a indignação começou com distúrbios isolados, como motins, como dizem no nosso país a polícia e os patrões. Em todos os países, estes distúrbios deram lugar, de um lado, a greves mais ou menos pacíficas, e de outro, a uma luta de muitas faces da classe operária pela sua emancipação. Mas que significado têm as greves na luta da classe operária? Para responder a essa pergunta, devemos deter-nos primeiro em examinar com mais detalhes as greves. Se o salário dos operários se determina, como vimos, por um convênio entre o patrão e o operário, e se cada operário por si só é de todo impotente, torna-se claro que os operários devem necessariamente defender juntos as suas reivindicações. Devem necessariamente declarar-se em greve para impedir que os patrões baixem os salários ou para conseguir um salário mais alto. E, efetivamente, não existe nenhum país capitalista em que não sejam deflagradas greves operárias. Em todos os países europeus e na América, os operários sentem-se, em toda a parte, impotentes quando atuam individualmente e só podem opor resistência aos patrões se estiverem unidos, quer declarando-se em greve, quer ameaçando com a greve. E quanto mais se desenvolve o capitalismo, quanto maior é a rapidez com que crescem as grandes fábricas, quanto mais se veem deslocados os pequenos pelos grandes capitalistas, mais imperiosa é a necessidade de uma resistência conjunta dos operários, porque se agrava o desemprego, aguça-se a competição entre os capitalistas, que procuram produzir mercadorias de modo mais barato possível, para o que é preciso pagar aos operários o menos possível, e acentuam-se as oscilações da indústria e as crises. Quando a indústria prospera, os patrões obtêm grandes lucros e não pensam em reparti-los com os operários. Mas durante a crise, os patrões tratam de despejar sobre os ombros dos operários os prejuízos. A necessidade das greves na sociedade capitalista está tão reconhecida por todos nos países europeus que lá a lei não proíbe a declaração de greves. Somente na Rússia subsistiram leis selvagens contra as greves. Destas leis e de sua aplicação falaremos noutra oportunidade. Mas as greves, por emanarem da própria natureza da sociedade capitalista, significam o começo da luta da classe operária contra esta estrutura da sociedade. Quando os operários despojados que agem individualmente enfrentam os potentados capitalistas, isso equivale à completa escravização dos operários. Quando, porém, estes operários desapossados se unem, a coisa muda.
Não há riquezas que os capitalistas possam aproveitar se não encontram operários dispostos a trabalhar com os instrumentos e materiais dos capitalistas e a produzir novas riquezas. Quando os operários enfrentam sozinhos os patrões, continuam sendo verdadeiros escravos, trabalhando eternamente para um estranho, por um pedaço de pão, como assalariados eternamente submissos e silenciosos. Mas quando os operários levantam juntos as suas reivindicações e se negam a submeter-se a quem tem a bolsa de ouro, deixam então de ser escravos, convertem-se em homens e começam a exigir que seu trabalho não sirva somente para enriquecer a um punhado de parasitas, mas que permita aos trabalhadores viver como pessoas. Os escravos começam a apresentar a reivindicação de se transformarem em donos, trabalhar e viver não como queiram os latifundiários e capitalistas, mas como queiram os próprios trabalhadores. As greves infundem sempre tal espanto aos capitalistas porque começam a vacilar o seu domínio. Todas as rodas se detêm se assim o quer o teu braço vigoroso, diz sobre a classe operária uma canção dos operários alemães. Com efeito, as fábricas, as propriedades dos latifundiários, as máquinas, as ferrovias, etc., são, por assim dizer, rodas de uma enorme engrenagem. Esta engrenagem fornece diferentes produtos, transforma-os e distribui-os onde necessários. Toda esta engrenagem é movida pelo operário, que cultiva as terras, extrai os minerais, elabora as mercadorias nas fábricas, constrói casas, oficinas e ferrovias. Quando os operários se negam a trabalhar, todo esse mecanismo ameaça paralisar-se. Cada greve lembra aos patrões que os verdadeiros donos não são eles, e sim os operários, que proclamam os seus direitos com força crescente. Cada greve lembra aos operários que a sua situação não está desesperada e que não estão sós. Vejam que enorme influência exerce uma greve tanto para os grevistas como para os operários das fábricas vizinhas ou próximas, ou das fábricas do mesmo ramo industrial. Nos tempos pacíficos, o operário arrasta em silêncio a sua carga. Não reclama ao patrão, não reflete sobre sua situação. Durante uma greve, o operário proclama em voz alta as suas reivindicações, lembra aos patrões todos os atropelos de que tem sido vítima, proclama os seus direitos e não pensa apenas em si ou no seu salário, mas pensa também em todos os seus companheiros que abandonaram o trabalho juntamente com ele e que defendem a causa operária sem medo das provocações. Toda greve acarreta ao operário grande número de privações, tão terríveis que só podem ser comparadas com as calamidades da guerra. Fome na família, perda do salário, frequentes detenções, expulsão da cidade em que reside e onde trabalhava, e apesar de todas essas calamidades, os operários desprezam os que se afastam de seus companheiros e entram em conchavos com o patrão. Vencidas as calamidades da greve, os operários das fábricas vizinhas sentem entusiasmo sempre que veem os seus companheiros iniciarem a luta. Os homens que resistem a tais calamidades para quebrar a oposição de um burguês saberão também quebrar a força de toda a burguesia, dizia um grande mestre do socialismo, Engels, falando das greves dos operários alemães. A miúde, basta que se declare em greve uma fábrica para que imediatamente comece uma série de greves em muitas outras fábricas. Que enorme influência moral têm as greves. Como é contagiante a influência que exerce nos operários verem seus companheiros que, embora temporariamente, se transformam de escravos em pessoas com os mesmos direitos dos ricos. Toda greve infunde vigorosamente nos operários a ideia do socialismo, a ideia da luta de toda a classe operária pela sua emancipação do jugo do capital. É muito frequente que, antes de uma grande greve, os operários de uma fábrica, uma indústria ou uma cidade qualquer não conheçam sequer o socialismo nem pensem nele, mas que depois da greve difundam-se entre eles cada vez mais os círculos e as associações e seja maior o número dos operários que se tornam socialistas. A greve ensina os operários a compreender onde repousa a força dos patrões e onde a dos operários. Ensina a pensarem não só no seu patrão e nos seus companheiros mais próximos, mas em todos os patrões, em toda a classe capitalista e em toda a classe operária. Quando um patrão que acumulou milhões às custas do trabalho de várias gerações de operários não concede o mais modesto aumento de salário e inclusive tenta reduzi-lo ainda mais, e, no caso dos operários oferecerem resistência, põe na rua milhares de famílias famintas, então os operários veem com clareza que toda a classe capitalista é inimiga de toda a classe operária e que os operários só podem confiar em si mesmos e em sua união. Acontece muitas vezes que um patrão procura enganar, de todas as formas, os operários, apresentando-se diante deles como um benfeitor, encobrindo a exploração dos seus operários com uma dádiva insignificante qualquer, com qualquer promessa falaz.
Cada greve sempre destrói de imediato este engano, mostrando aos operários que seu benfeitor é um lobo com pele de anho. Mas a greve abre os olhos dos operários não só quanto aos capitalistas, mas também ao que se refere ao governo e às leis. Do mesmo modo que os patrões se esforçam para aparecerem como benfeitores dos operários, os funcionários e os seus lacaios esforçam-se para convencer os operários de que o czar e o governo czarista se preocupam com os patrões e os operários na mesma medida, com espírito de justiça. O operário não conhece as leis e não convive com os funcionários, em particular os altos funcionários, razão pela qual dá, frequentemente, crédito a tudo isso. Eclode, porém, uma greve. Apresentam-se na fábrica o fiscal, o inspetor fabril, a polícia e, não raro, tropas, e então os operários percebem que infringiram a lei. A lei permite aos donos de fábricas reunir-se e trapar abertamente sobre a maneira de reduzir o salário dos operários, ao passo que os operários são taxados de delinquentes ao se colocarem todos de acordo. Despejam os operários das suas casas, a polícia fecha os armazéns em que os operários poderiam adquirir comestíveis a crédito e pretende-se instigar os soldados contra os operários, mesmo quando estes mantêm uma atitude serena e pacífica. Dá-se inclusive aos soldados ordem de abrir fogo contra os operários, e quando matam trabalhadores indefesos, atirando-lhes pelas costas, o próprio czar manifesta a sua gratidão às tropas. Assim fijo com os soldados que mataram grevistas em Iaroslavl em 1895. Torna-se claro para todo operário que o governo czarista é um inimigo jurado, que defende os capitalistas e ata de pés e mãos os operários. O operário começa a entender que as leis são adotadas em benefício exclusivo dos ricos, que os funcionários também defendem os interesses dos ricos, que se tapa a boca do povo trabalhador e não se permite que ele exprima as suas necessidades, e que a classe operária deve necessariamente arrancar o direito de greve, o direito de participar de uma Assembleia Popular representativa, encarregada de promulgar as leis e de velar por seu cumprimento. Por sua vez, o governo compreende muito bem que as greves abrem os olhos dos operários, razão por que tanto as teme e se esforça a todo custo para sufocá-las o mais rápido possível. Um ministro do interior alemão, que ficou famoso pelas suas ferozes perseguições contra os socialistas e os operários conscientes, declarou em uma ocasião, não sem motivo, perante os representantes do povo: "Do trás de cada greve aflora o dragão da revolução." Durante cada greve, cresce e se desenvolve nos operários a consciência de que o governo é seu inimigo e que a classe operária deve preparar-se para lutar contra ele pelos direitos do povo. Assim, as greves ensinam os operários a unirem-se. As greves fazem-nos ver que somente unidos podem aguentar a luta contra os capitalistas. As greves ensinam os operários a pensarem na luta de toda a classe patronal e contra o governo autocrático e policial. Exatamente por isso, os socialistas chamam as greves de escola de guerra, escola em que os operários aprendem a desfechar a guerra contra seus inimigos, pela emancipação de todo o povo e de todos os trabalhadores do jugo dos funcionários e do jugo do capital. Mas a greve é uma escola de guerra, e não é a própria guerra. Quando as greves alcançam grande difusão, alguns operários e alguns socialistas começam a pensar que a classe operária pode limitar-se às greves e às caixas ou sociedades de resistência, que apenas com as greves a classe operária conseguir uma grande melhora em sua situação e até sua própria emancipação. Vendo a força que representa a união dos operários e até mesmo suas pequenas greves, pensam alguns que basta aos operários deflagrarem a greve geral em todo o país para poder conseguir dos capitalistas e do governo tudo o que querem. Esta opinião também foi expressa por operários de outros países, quando o movimento operário estava em sua etapa inicial e os operários ainda tinham muito pouca experiência. Esta opinião, porém, é errada. As greves são um dos meios de luta da classe operária por sua emancipação, mas não o único, e se os operários não prestam atenção a outros meios de luta, atrasam o desenvolvimento e os excitos da classe operária. Com efeito, para que as greves tenham sucesso, são necessárias as caixas de resistência, a fim de manter os operários durante o conflito.
Os operários, comumente de cada indústria, cada ofício ou cada oficina, organizam essas caixas em todos os países, mas na Rússia isso é extremamente difícil, porque a polícia as persegue, apodera-se do dinheiro e prende os operários. Naturalmente, os operários sabem resguardar-se da polícia. Naturalmente, a organização dessas caixas é útil e não queremos dissuadir os operários de se ocuparem disso. Mas não se deve confiar em que, estando proibidas por lei, as caixas operárias possam contar com muitos membros, e, sendo escasso o número de cotizantes, essas caixas não terão grande utilidade. Além disso, até nos países em que existem livremente as associações operárias e onde são muito fortes as caixas, até neles, a classe operária de modo algum pode limitar-se às greves e às sociedades de resistência. Basta que sobrevenham dificuldades na indústria, como uma crise que agora se aproxima da Rússia, por exemplo, para que os patrões temporariamente provoquem greves, porque às vezes lhes é conveniente suspender temporariamente o trabalho e lhes é útil que as caixas operárias esgotem seus fundos. Daí não poderem os operários, de modo algum, limitar-se às greves e às sociedades de resistência. En segundo lugar, as greves só são vitoriosas quando os operários já possuem bastante consciência, quando sabem escolher um momento para desencadeá-las, quando sabem apresentar reivindicações, quando mantêm contato com os socialistas para receber volantes e folhetos. Mas operários assim ainda há muito poucos na Rússia, e é necessário fazer todos os esforços para aumentar o seu número, tornar conhecida nas massas operárias a causa operária, fazê-las conhecer o socialismo e a luta operária. Esta é a missão que devem cumprir os socialistas e os operários conscientes, formando para isso o Partido Operário Socialista. Em terceiro lugar, as greves mostram aos operários, como vimos, que o governo é o seu inimigo e que é preciso lutar contra ele. Com efeito, as greves ensinaram gradualmente a classe operária, em todos os países, a lutar contra os governos pelos direitos dos operários e pelos direitos de todo o povo. Como já dissemos, essa luta só pode ser levada a cabo pelo Partido Operário Socialista, através da difusão entre os operários das justas ideias sobre o governo e sobre a causa operária. Noutra ocasião, referiremos-nos em particular a como se realizam na Rússia as greves e a como devem utilizá-los os operários conscientes. Por enquanto, devemos assinalar que as greves são, como já afirmamos linhas atrás, uma escola de guerra, mas não a própria guerra. As greves são apenas dos meios de luta, uma das formas do movimento operário. Das greves isoladas, os operários podem e devem passar, e passam realmente em todos os países, a luta de toda a classe operária pela emancipação de todos os trabalhadores. Quando todos os operários conscientes se tornam socialistas, isto é, quando tendem para esta emancipação, quando se unem em todo o país para propagar entre os operários o socialismo e ensinar-lhes todos os meios de luta contra os seus inimigos, quando formam o Partido Operário Socialista, que luta para libertar todo o povo da opressão do governo e para emancipar todos os trabalhadores do jugo do capital, só então a classe operária se incorpora plenamente ao grande movimento dos operários de todos os países, que agrupa todos os operários e hasteia a bandeira vermelha em que estão inscritas estas palavras: proletários de todos os países, unide-vos.